Meus queridos, hoje eu quero falar de uma coisa muito importante. Eu quero falar da vida. Nós, que somos terráqueos, não basta sermos brasileiros ou sul-americanos, nós somos terráqueos. Nós sabemos que nossa terra está em perigo. Nós sabemos que o mar está em perigo, que o solo está em perigo, que o ar está em perigo. Nós sabemos que a sustentabilidade das nossas vidas, das vidas de nossos netos e das próximas gerações correm riscos. E todos temos que estar conscientizados disso, de modo a descobrir caminhos para poder garantir a sobrevivência nossa, a nossa sobrevivência, a sobrevivência da humanidade, pelo menos de uma humanidade com conforto, não com o desespero que será a falta d'água, que será o derretimento dos polos, a inundação de litorais, a falta de alimento. Tudo isso é uma grande preocupação de cada ser humano. Mas nós, enquanto professores, então, enquanto pais, enquanto mães, também temos uma responsabilidade maior. Nós temos que incluir a geração que está em nossas mãos na mesma preocupação. Ou melhor, na mesma ocupação. Porque eu tenho certeza que temos capacidade de virar o jogo. Estão perdendo só de 1-0. A gente vai virar esse jogo. Dá para virar esse jogo. Sabemos que dá para virar esse jogo. Tá? Sabemos o que significa o aquecimento global, o que significa a perda de água potável, o que significa a poluição do mar. Nós sabemos muito bem e sabemos que já temos tecnologia para vencer isso. No entanto, como fazemos para incluir a geração que está em nossas mãos neste mesmo assunto? Veja, quando eu sempre uso uma metáfora sobre a vida, sobre o desenvolvimento da vida, como metáfora eu peço que a gente imagine uma cebola e várias camadas que compõem uma cebola. Imagino que o ser humano nasça no miolinho da cebola, naquele miolinho. E em volta só uma camadinha. Ele só conhece essa camadinha. Essa camadinha é o cheiro da mamãe, do leite, a voz da mamãe, tá? O calor da mamãe. Depois, talvez uma outra camadinha, onde há um papai, quem sabe um irmão menor, né? Quem sabe um cachorrinho, a vovó, o vovô. Mais tarde, a outra camadinha já tem a educação infantil, a creche, outras criancinhas para ela brincar e brigar com os outros bebês. Mas aí está fechado, ela só conhece isso. Não adianta você chegar para uma criança de 1 ano, 2 anos e dizer para ela Brasil. Tá? Você pode chegar para uma criança de 5 anos e ensiná-la a cantar o hino nacional. Ela canta, mas não tem a menor ideia do que isso significa. Ela ainda está fechada nas primeiras camadas de seu desenvolvimento. No entanto, em determinado momento, ela vai se encaminhando para se tornar um adulto. Ela passa pela puberdade e nessa hora em que começa a tal adolescência, o ser humano costuma falar, peraí, o mundo não é só isso que sempre me envolveu. Não é só papai, mamãe, meus irmãos, minha escola, minha professora, há outros lugares. Então, esse ser humano não vai precisar pisar na última camada da cebola, mas ele já olha. Ele já quer saber, ele já se interessa, já passa a ter opinião própria. Ele já não precisa chegar, mamãe, o que é isso? Papai, me ajuda. Não. Ele quer ter a própria opinião e aí ele vai abrir os olhos e muitas vezes ele vai ouvir falar dos riscos que a Terra corre com problemas de poluição
e etc. e tudo mais, camada de ozônio quebrada, vai até perguntar para o professor de biologia o que é isso e tudo mais. Então você diria, bom, então agora é o momento de falar em sustentabilidade. Eu acho que não. Eu acho que nós podemos, sem explicar muito, ter dado essas informações desde o berço. É possível que a gente abra o olhinho dela para coisa que ela até vê. Ela vê uma árvore, ela vê passarinhos, ela vê frutos. E chamar atenção para as pequenas coisas. Ela vê nuvem. Você pode brincar com uma criança. Olha, aquela nuvem não parece um cachorrinho? Você vai mostrando que é um mundo mais amplo. E, para tudo isso, até o fim, nós temos uma arma incrível para poder fazer esta inclusão do ser humano sob nossa responsabilidade, a preocupação com o planeta onde ela vive. Tá? É o seguinte, devemos explicar para a criança o que é, quais são os problemas, devemos informá-las, informá-las como eu informaria com o método de extrair raiz quadrada ou de descobrir o valor de x. Sim, claro, podemos dizer assim. Mas eu tenho para mim que isso não é suficiente. A pessoa até entende. Puxa, é mesmo? Não, tá, entendi. Mas será que isso cola nela como consciência? Eu creio que não é bastante. Veja, a humanidade, desde que ela existe, ela não sobrevive apenas com o conhecimento racional. Ela tem um lobo esquerdo do cérebro que é mais ligado às coisas concretas, à razão. Tá? Mas ela também tem um lado direito que alimenta suas emoções, seus sentimentos. E, nessa parte, o ser humano, desde as cavernas, descobriu como se comunicar. Muitas vezes, vamos supor que estamos vivendo com os primeiros Homo sapiens, logo depois do fim da Era do Gelo, e eles tenham corrido todos para uma caverna para se abrigar ali, porque chove, e que se ouve os uivos dos lobos lá fora, os rugidos do leão da caverna, os rugidos dos ursos, e as crianças ali, e todo mundo treme de medo. Ele pode dizer, não precisa ter medo, porque aqui estamos protegidos. Aqui o chefe do clã, acendi uma fogueira aqui na porta que impede os lobos e ursos. Elas podem olhar, mas não basta. Não basta. Nessa hora, ele abre mão de quê? Da arte. Provavelmente, ele, para distrair o medo dessas pessoas, ele talvez comece a fazer micagens, a fazer ruídos, com a voz, ou ele pega um tronco e começa a bater com um pau. Não sei como, não havia como gravar isso na época. E muitas vezes ele conta uma história. Era uma vez um Neandertal, que sei lá, estava ali. Entende? E a arte vai fazendo com que a preocupação habitante do lado esquerdo do cérebro daquelas pessoas fosse lentamente indo para o lado direito e se acalmando para ouvir aqueles sons, para ouvir aquela história. E a compreensão emocional do que está sendo dito. Tá? Por exemplo, eu estou criando uma criança e devo ensiná-la a escovar os dentes, é importante para ela. Tal. Então, eu não dizer, escove bem os dentes, viu? Depois de cada refeição. Porque os dentes, porque senão fica doente e tudo mais. A gente pode contar uma historinha assim, sabe? Tinha um coelhinho chamado Petúnio. O Petúnio, ele, olha, a mãe dele mandava ele escovar o dente. Ele tinha aqueles dentão na frente e tal, e ele não escovava o dente. Ele comia uma cenoura e não escovava o dente. Ele comia uma maçã e não escovava o dente. Um dia, vocês não imaginam, o
Veio um bichinho, entrou no dente do Petúlio, fez um buraco e deu uma dor no pobre do coelhinho. Ele ficou chorando de tanta dor. Entendeu? Então, assim, você vai se comunicar com o lado direito do cérebro do teu filho, da tua filha, que vai lembrar do coelhinho. Puxa, o coelhinho não escovava o dente. Isso talvez fixe mais bem na lembrança dessa criança do que é bom escovar os dentes, senão você vai ter cáries e vai... Tá? Então, não se pode abrir mão da arte para a educação. Por isso eu, o seu velho Pedro Bandeira, dedica toda a sua vida a fornecer alimento emocional com conteúdos para o ser humano em formação, do berço até a idade adulta. Depois, na idade adulta, se estiver bem formado, esse adulto continuará abrindo as portas certas e subindo a escada do conhecimento e talvez achando soluções para os problemas que existam. Mas, se ele for mal formado, se durante esse tempo todo não tiver registrado na memória emocional dele uma série de conceitos sobre a vida de um modo geral, não só a vida própria, sabe? Não basta escovar os dentes para ser feliz, tá? Além disso, você tem que saber que todos, e eu inclusive, não devo jogar um lixo no rio, eu não deixo jogar um lixo no chão, tá? Tudo isso pode estar guardada numa memória de um livrinho que ele tenha ouvido ou lido na infância. Isso poderá durar para o resto da vida. Para o resto da vida durará. Se você cutucar a tua memória, você vai se lembrar de coisas que você aprendeu quando era pequeno. E muito mais pelo lado emocional do que pelo lado racional. Você talvez não lembre de um ponto de geografia que você tem estudado, que aliás mudaram tanto, né? Porque a geografia e a ciência estuda a ação do homem sobre a natureza, não a natureza própria, né? Então, aquilo que você estudou, eu, por exemplo, estudei há 70 anos atrás, a geografia da época não serve mais, porque já se derrubou. Derrubou-se o Morro do Castelo no Rio de Janeiro. Sabe? A gente muda tudo. Aquelas matas verdejantes estão cheias de casas e às vezes até de casas mal construídas, de favelas. Então, a geografia tem que ser a de hoje, desse momento em que o homem influiu na natureza. Mas essa influência tem que ser melhor. Ela tem que ser mais consciente. E nós vamos precisar dessas nossas crianças no futuro. Elas vão pegar de nós o mundo onde vão viver meus netos, onde vão viver meus bisnetos, onde vai viver o futuro. Então é preciso que a gente venha desde cedo trabalhando com eles. Eu sempre tive essa preocupação. Mas como eu acabei mesmo de dizer, se falasse em escovar os dentes, eu não faria um texto sobre como é útil escovar os dentes e passar fio dental. Eu faria uma historinha, uma coisinha e tal, em que o escovar dentes tem ação na história, depois tem um final feliz, então, sabe? Eu faria uma coisa que tivesse mais chance de ficar registrado na memória do meu leitor. Onde, na memória do teu aluno, na memória da tua filha, na memória do teu filho. Logo, logo, ele vai ser um adulto. Logo, logo, você não tem mais a tua mão para guiá-lo. Nós temos que dar essa força para quando ele soltar a tua mão e continuar a subir a escada, ele esteja bem preparado para subir bem essa escada. Você sabe disso. A educação no Brasil, acho que no mundo, mudou muito. A educação no passado era uma educação severa, era uma educação de obrigações, era uma educação, inclusive, de até às vezes de violência contra o aluno. Quando o aluno não entendia, ele era o culpado. Ele ficava doente e a culpada é do doente, não é da doença. Né? Então ele não entendia uma lição, é porque ele é preguiçoso, porque ele não presta atenção, porque ele não estuda. Não, ele não entendeu, hoje a gente sabe isso. Se ele não sabe, é porque ele não entendeu. Então a minha obrigação, não adianta eu brigar com ele, eu vou ter que
retomar aquele conteúdo, explicar de novo, tá? E só o carinho ensina. Educação é carinho. Você sabe muito bem que nota não ensina nada a ninguém. Se o menino não entendeu, ele vai ter uma nota baixa. Isso ajuda ele? Não. Ele altera a nota baixa, ele disse a você, eu não entendi nada. Então significa, socorro, professora. Me explica de novo? Socorro, professor. Não entendi. Tá? Adianta dar a nota 4 para ele. Ele vai aprender. Agora eu aprendo. Tive 4. Não. Ele só vai aprender se você explicar. Então você não pode perder a cabeça. Assim como eu sempre digo, né? Um médico não pode perder a cabeça quando descobre que um doente está doente. Ele vai tratá-lo, não vai dar uma bronca no doente. Você não tem vergonha de estar doente? Claro que não. Então, eu queria, nessa hora, mostrar concretamente como eu e meus colegas trabalhamos sempre com essa preocupação, tentando passar do modo certo, do modo adequado, sobre a sustentação da vida no planeta chamado Terra. Isso, todos esses autores que eu vou apresentar, inclusive eu, preocupados inclusive com as diferentes fases da vida do ser humano. Compreendendo que quando ele é muito pequeno, ele está na educação infantil, até na creche, depois ele está no primeiro aninho, ele ainda não tem condição de absorver uma série de conteúdos. Mas eu posso já apresentar o comecinho e a existência desse conteúdo, antes de falar que, eventualmente, esse conteúdo está em perigo. Tá? Eu posso mostrar para uma criança uma floresta, sem dizer, mas tem gente que derruba a floresta, viu? Tem gente que não gosta de árvore em pé, isso é mal. O que está falando? Não, eu apresento floresta, olha que lindo. Então ela registra como é lindo uma floresta. Mais tarde, ela vai falar, puxa, destruíram aquilo que era belo, que desde criança eu achava belo. Então eu vou mostrar. Desde pequeno você pode contar histórias, mostrar livrinhos, as figurinhas, e apresentando a vida. E ainda assim sem chegar nas dificuldades dessa vida estar ameaçada. É cedo ainda.